Boa noite. O objetivo dessa live é conversar um pouco com vocês sobre estratégias de ensino. Eu coloquei o nome inclusive, Estratégia Poderosa de Ensino, porque é assim que os neurocientistas e os estudiosos identificam essas estratégias que eu vou conversar com vocês hoje, dar exemplos, mostrar o que dizem as pesquisas e dicas práticas de como a gente que é professor pode aplicar na sala de aula. Conseguem me ouvir bem, não é isso? Ok, ótimo. Além disso, dessas estratégias poderosas de ensino, eu vou dar alguns exemplos, e esses exemplos, a maioria vai ser em relação à minha área, que eu sou professora de História, porque eu tenho mais facilidade de exemplificar. Mas aí vocês vão considerar a disciplina de vocês, né? Sempre fazendo uma transposição, uma modelação para a disciplina que vocês estão, que vocês atuam especificamente. Deixa eu começar, deixa eu só terminar de me organizar aqui. Bem, meu nome é Simone, eu sou professora de História, vou fazer uma apresentação bem rápida. Sou professora de História. Hoje eu atuo especificamente com turmas do 6º ao 9º ano, turmas do Fundamental 2, mas eu já trabalhei com EJA, Educação de Jovens e Adultos, já trabalhei com ensino médio, já fui professora de pré-vestibular, já fui professora conteudista na Universidade Federal, trabalhei durante mais de 5 anos como professora tutora, e nos últimos anos eu tenho me dedicado, na verdade, final de 2019, início de 2020, foi que eu me dediquei a conhecer mais um pouco sobre estratégias de ensino com base em evidências e baseado na neurociência, né, no que diz a ciência de aprendizagem. Então, o objetivo é justamente isso, estar compartilhando um pouco dessas informações para que vocês possam se empoderar disso também e aplicar na sala de aula, além de também ensinar os alunos que essas estratégias que eu vou falar aqui com vocês hoje podem ser ensinadas para os alunos também que desejam estudar para fazer Enem, para fazer escola técnica, tá bom? Então, vamos lá. O título, né, que eu dei aqui para a live é Estratégias Poderosas de Ensino. Vamos conversar sobre isso. Aí, eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta para vocês, né, se vocês puderem participar. Primeiro é o seguinte, na maioria das vezes, a nossa atuação na sala de aula, utilizando diversos recursos, seja ele slide, livro didático, projetos, slides. A maioria das nossas aulas e a maioria da forma como os professores atuam e como a escola é organizada é para colocar informações na cabeça dos alunos. Ou seja, confirme aí se isso é verdade, né? Se a nossa aula ela é focada em colocar diversas informações na cabeça dos alunos nas diversas áreas e com a intenção, né, de que essas informações permaneçam lá, já que a proposta é que os alunos estão na escola para aprender, inclusive aprender do conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo, né, nos conhecimentos, por exemplo, de história e nas diversas disciplinas também, ou seja, eles estão lá para aprender e esse aprendizado ele é focado na maioria das vezes em colocar informação na cabeça do aluno. Confirme aí, né, se isso se identifica muito com a atuação de vocês. Uma outra coisa, né, inclusive que eu fiz um também, é que nós estamos condicionados e muitas vezes os nossos alunos também estamos condicionados a fazer atividades na sala de aula valendo nota, porque valendo nota é que os nossos alunos vão se dedicar mais. O mesmo acontece com os nossos alunos que perguntam se é para nota, porque quando não é para nota, eles não se dedicam tanto ou eles não têm cuidado em fazer ou não estão preocupados em fazer. Confere isso com vocês também, pelo menos é assim na minha disciplina de História, e isso é uma realidade muito presente em todas as escolas, em todos os sistemas de ensino, isso é muito normal, porque nós fomos ensinados assim, nós aprendemos assim e reproduzimos essa prática na sala de aula, porque a gente quer que o aluno aprenda, então por isso que a gente diz que ele vai fazer que é para nota, justamente para motivá-lo a fazer, porque é para nota. A mesma coisa acontece com as avaliações, né? Não sei como é a avaliação nas escolas de vocês. Eu tinha uma escola em que a diretora não queria que a gente tivesse semana de prova, porque justamente a semana de prova é um condicionamento para os alunos só estudarem, na verdade é um condicionamento porque os alunos não estudam. Então, quando a gente
faz uma semana de prova, nós estamos obrigando, teoricamente, os alunos a estudar para a prova. Então, essa semana de prova, ela é também um condicionamento. Então, na minha época de estudante, era um terror. Tinha a semana de teste, primeiro tinha a semana de teste e depois tinha a semana de prova. Ou seja, nós éramos condicionados a estudar para fazer um teste e depois éramos condicionados a estudar para fazer uma prova, porque o objetivo era ter uma nota. O objetivo ainda hoje é ter uma nota. Né? Feita a Juliane aqui está dizendo, só ficam afobados para fazer se existir alguma recompensa e não pelo prazer de aprender. Exatamente, Juliane. Igual a Aline está dizendo que é verdade. Então, todo o sistema que a gente está dentro dele, que nos foi imposto, ele funciona a partir de uma nota. E o que isso significa? Isso significa que, assim como nós professores estamos condicionados, nós condicionamos os alunos a fazer atividades não com a finalidade de aprender, e sim com a finalidade de tirar uma nota. E isso é muito ruim, por quê? Porque a gente percebe que na escola, no final das contas, a nota vai valer para ele passar de ano, mas o aprendizado que é fundamental para a sua vida ou até para fazer para série subsequente, por isso que acontece muito que os alunos ficam passando de ano em ano, né? O 5, esse 4 aqui no estado mesmo, esse 4 aqui, professora, não pode se tornar um 6 não, vamos dar um jeitinho, ou seja, a finalidade acaba sempre sendo as notas para cumprir dados, para cumprir aquela tabela, para atingir meta, para atingir o bônus, né? Que inclusive tem municípios como o meu que bonifica por aprovação. Então, a gente não pode, se você, professor, querer deixar um aluno reprovado por algum motivo, e você não está louco, né? Porque ninguém pode reprovar, senão todo mundo vai ficar sem a bonificação e a gente acaba entrando no sistema. Aí a discussão é que como a gente, na nossa prática diária, considerando esse sistema que a gente está presente, como é que a gente pode melhorar a aprendizagem dos alunos? Uma vez que é muito mais fácil a gente mudar a nossa aula, né? A gente criar condições e estratégia para o aluno aprender do que a gente mudar o sistema, né? Então, a gente, pelo menos assim, é o que eu percebo hoje, é muito mais fácil a gente mudar a nossa estratégia na sala de aula do que a gente tentar mudar um sistema escolar, tentar mudar uma proposta pedagógica do município, o que eu percebo que isso está muito longe. Então, o que é que diz, né, a ciência, o que é que diz as pesquisas científicas de formas que a gente pode mudar na sala de aula para que o aprendizado seja algo mais constante para os nossos alunos? Então, considerando, por exemplo, vou começar dando exemplos, né? Eu sou professora de História na sala de aula, o meu currículo, ele exige, por exemplo, que a gente trabalhe os conteúdos curriculares com o aluno. Então, o foco da minha aula, o foco da sua aula, geralmente é colocar informação na cabeça dos alunos. E aí, qual é o ponto, né, que precisa mudar na nossa estratégia na sala de aula? O ponto principal é que, além de ministrar a aula, né, além de dar nossa aula, utilizando diversos recursos que a gente está acostumado, a gente não vai só focar em colocar a informação na cabeça do aluno. E aí eu vou falar algo que vocês fazem, eu faço, todos nós fazemos, fiz durante muito tempo, só que o que vai mudar é como a gente faz isso e baseado em que a gente faz isso. Os exemplos que eu vou dar, vocês vão se identificar muito porque você já faz isso. Agora o que vai mudar é a estratégia final, o objetivo final. Então, o foco, né, uma das estratégias vai dizer o seguinte, que o foco na nossa sala de aula não é colocar a informação na cabeça do aluno só o tempo todo, mas sim tirar essa informação, porque é tirando a informação, dando espaço, criando estruturas e estratégias para que o aluno tente tirar essa informação, é que a gente vai possibilitar e vai perceber se o aluno aprendeu ou não. Então, por exemplo, a gente já faz isso. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente já faz isso através de testes, através de prova, através de exercícios e através de questões. Só que nós focamos essas atividades como forma avaliativa. Então, percebe, por exemplo, se vocês se identificam. Por exemplo, eu dei uma aula sobre Brasil Colônia, ministrei a minha aula, geralmente eu coloquei questões, os alunos fez o exercício. Esse é o padrão. Com vocês não é assim também? Então, faz um exercício que geralmente é para nota, né? E aí eles estão condicionados para nota.
E depois a gente segue o currículo, seguimos o currículo normal, vamos passando para o próximo assunto, mais um exercício para nota. Então é assim também com vocês. E chega em determinado momento que vai ter um trabalho, um seminário, um teatro, alguma apresentação, e vai chegar um momento em que vai se avaliar aquele aprendizado do aluno, através de uma prova, através de algum mecanismo que vocês utilizam. É assim com vocês? Ou seja, conteúdo, exercícios e questões geralmente valem nota ou não, mas a ideia é o aluno treinar, o aluno praticar e depois, seguir o currículo e mais atividade para nota até ter uma prova final. E aí, onde é que está a diferença dessa abordagem, dessa estratégia, que é a estratégia de lembrar esse assunto? Ou seja, as atividades que a gente vai fazer na sala, ela tem que ser dentro de uma proposta de aprendizagem. Ou seja, o lembrar, as atividades que a gente faz, que é essa estratégia do lembrar, as atividades, exercício, ela tem que ser encarada como uma forma de aprendizagem, uma estratégia de aprendizagem e não como estratégia avaliativa. Muda o foco para a gente que é professor e, inclusive, muda o foco para os alunos. Porque a atividade, inclusive, avaliativa, e aí vai ter muito uma postura, que nós vamos treinar. Nós vamos treinar, ou seja, a estratégia do lembrar, as atividades em que eu vou dar vários exemplos, vão ser focadas como estratégia de aprendizagem e não como estratégia de avaliação. Inclusive, os estudos indicam que quando o aluno ele é exposto várias vezes a essa estratégia de lembrar, ele diminui a ansiedade no dia da prova, se ela for existir, como sempre existiu, e é muito possível que ela continue existindo. O nível de ansiedade dos alunos da prova, ele diminui em 72% quando o professor atua com a estratégia de lembrar na sala de aula. Na prática, como é que isso funciona, essa estratégia de lembrar? A estratégia de lembrar, ela vai focar em como o professor aborda o conteúdo. Eu vou dar um exemplo para a minha área e você veja na sua área. Então, vamos lá. Na minha aula de História, eu estou trabalhando lá na turma do Egito Antigo, a turma do Egito Antigo com a turma do 6º ano. Então, eu trabalhei a turmas do 6º ano e eu estou ensinando em pequenos passos, paulatinamente e avaliando cada etapa. E, ao mesmo tempo, eu estou possibilitando a estratégia de lembrar tanto dos conteúdos que foram vistos anteriormente, quanto dos conteúdos que foram vistos antes do Egito Antigo. Então, essa estratégia de lembrar proporciona um aprendizado significativo ao longo do tempo, que os alunos não vão esquecer se a gente proporcionar essa estratégia do lembrar ao longo das nossas aulas. Um exemplo simples, No turma do 6º ano, a gente trabalha pré-história, trabalha Mesopotâmia, Egito Antigo, Roma, Grécia e Roma. Quando eu estou trabalhando Grécia, eu já passei por todo um currículo. Se eu for seguir o currículo escolar e o livro didático, por exemplo, trabalhei para a história, morreu ali, acabou, fiz atividade avaliativa e acabou. Eu não vou nunca mais voltar àquele assunto, porque o currículo ele não exige isso. Pelo contrário, o conteúdo ele é sequencial. E aí, nessa estratégia de lembrar, eu vou estar oportunizando o aluno a estar sempre lembrando aquele conhecimento que ele aprendeu. E ele vai se tornar super aprendido porque eu estou debruçando o meu tempo, por exemplo, 5 minutos na sala de aula, 8 minutos, por exemplo, para utilizar essa estratégia de lembrar. Então, exemplo, eu estou trabalhando a religião no Egito Antigo. Estou trabalhando a religião no Egito Antigo. No início da minha aula, eu fiz uma revisão do que eu vi anteriormente, que é o motivo para outro momento também, a importância dessa revisão, que é uma estratégia que fortalece a memória e a aprendizagem dos alunos, mas eu estou fazendo quizzes daquele assunto da pré-história. Então, por exemplo, eu posso dar um enunciado sobre o Neolítico, naqueles meus 8 minutos de verdadeiro ou falso. Eu posso fazer um quiz sobre os povos que habitavam a Mesopotâmia, mesmo eu já tendo passado por esse assunto. Então, a estratégia de lembrar, ela vai estar oportunizando ao longo do tempo que os alunos não esqueçam os conteúdos.
Eu lembro mesmo que numa turma da Grécia Antiga, quer dizer, um assunto sobre a Grécia Antiga, quando eu comecei a fazer essa atividade de espaçamento, os alunos já estavam, a estratégia do lembrar, já estavam na ponta da língua, não esqueceram os povos que habitavam a Mesopotâmia, os acádios, os amorritas, os caldeus, os babilônicos. Por quê? Porque esporadicamente, né, e claro que não vai ser toda semana, aí você faz uma vez no mês, os assuntos que passaram na primeira unidade, você vai estar utilizando da estratégia do lembrar para que os alunos não esqueçam daquele conteúdo. E isso é muito importante, por exemplo, nas atividades de matemática e de língua portuguesa. Então, aqui eu vou dar outro exemplo de língua portuguesa. Aqui em casa, eu utilizo como instrumento de apoio o Caderno do Futuro. É possível que vocês conheçam, né? Vocês conhecem o Caderno do Futuro? Então, como é que acontece o ensino na língua portuguesa? Agora mesmo a gente está vendo verbo. Então, é verbo, vários exercícios sobre verbo, várias conjugações de verbo, várias perguntas se para conjugar no terceiro, na primeira, segunda, terceira pessoa. E acabou-se, ou seja, o aluno seguindo o livro, o professor seguindo o livro didático, não vê mais advérbio, não vê mais adjetivo, não vê mais pronome, não vê mais diminutivo e diminutivo. O que vai acontecer? O aluno vai esquecer. Ele não vai mais lembrar quais são os pronomes oblíquos do caso reto, porque o currículo escolar, ela não favorece esse tipo de aprendizado. Então é aí que entra a estratégia do lembrar. Aí outro exemplo, hoje que estava trabalhando verbo com uma frase, meu filho identificou qual era o verbo das frases, mas eu estava utilizando a estratégia do lembrar, pedindo para ele identificar quem era o pronome daquela frase, qual era o substantivo da frase, qual era o adjetivo da frase. Então, ao mesmo tempo que ele está praticando e aprendendo o verbo, ele está utilizando outras estratégias. Eu estou usando uma estratégia de lembrar para que ele não esqueça. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o currículo dos nossos alunos de língua portuguesa, eles, no início do ano, eles tendem a retomar todo um assunto anterior. O exemplo do livro do 5º ano mesmo, os primeiros trimestres de língua portuguesa, é praticamente quase todo o assunto do 4º ano, ou do início do 4º ano. Então, se houvesse uma estrutura num currículo escolar ou na atuação do professor dessa estratégia de lembrar, é muito possível que não precisasse voltar tudo de novo, porque o aluno teria super aprendido, estaria praticando e não precisaria estar o tempo todo voltando do zero, porque é isso que acontece, voltar do zero. Isso acontece muito no ensino da matemática. Então, uma das maiores reclamações dos professores de matemática e língua portuguesa é que a base os alunos não têm. Os alunos não têm aquele conhecimento de base. Então, essa estratégia do lembrar, ela foca em tornar os momentos de aula momentos de aprendizagem, não um momento de avaliação. Ou seja, é um foco, o lembrar as atividades, os exercícios, ser focado na aprendizagem do aluno e não focado como ferramenta avaliativa, tá bem? E essa estratégia, como é que a gente pode fazer essa estratégia do lembrar na sala de aula? Ela pode ser feita de diversas formas, inclusive no meu perfil já tem vários exemplos, né? Dependendo da disciplina, ela não precisa ser só com questões, né? Só com exercícios. Ela pode ser no dia a dia também, pode ser com verdadeiro ou falso, com concordo e discordo, pode pedir para um aluno falar o que lembra sobre aquele assunto e aí você reforça naquele tempo que você vai estar deixando para fazer esse momento. O ideal é que seja de 5 a 8 minutos para você fazer essa estratégia do lembrar, que pode ser considerada também um momento de revisão. A Juliane está dizendo aqui, trabalhamos aqui de forma híbrida. Todos os dias envio jogos no grupo sobre as matérias que estudamos durante a semana. Sou professora de um 5º ano. Você acha que o jogo é uma boa estratégia? Ela é sim uma boa estratégia de lembrar, né? Inclusive, Juliane, né? Juliane, exatamente. O jogo, ele vai fazer primeiro com o quê? O aluno, ele não vai... Claro que você precisa variar, né? Mas o jogo, ele vai possibilitar o seguinte, que ele tenha mais entusiasmo para fazer, né? É diferente, por exemplo, você passar só um exercício de marcar um X na resposta correta. O jogo, ele vai possibilitar sim
essa estratégia do lembrar. Agora, uma questão, Juliane, que você precisa pegar essa informação é justamente o seguinte: não só trabalhar o conteúdo da semana passada. No seu calendário, você pode colocar o seguinte, né? Inclusive, como tá entre, né, as melhores estratégias, tem escolas que adotaram essa estrutura do lembrar, essa estratégia do fazer revisões uma vez na semana, lembrar os conteúdos da semana passada. Então, você pode continuar fazendo isso por mês, por semana, como você está fazendo com os jogos. E uma vez no mês, você fazer esse mesmo jogo ou quiz, né? Existem vários sites que fazem quiz do assunto do mês passado. Então, por exemplo, se você está trabalhando agora a turma do 5º ano, verbo com os alunos, você vai colocar no meio das questões atividades que você já trabalhou no mês passado, com questões de ditongo, de monossílaba, de ditongo e tritongo. Isso depende da sua disciplina. Então, você vai estar possibilitando aí para os seus alunos essa estratégia do lembrar. E aí, com essa resolução das questões, você vai perceber, de acordo com o nível de acerto, qual aquele conhecimento que precisa voltar um pouquinho mais, porque o que ele já aprendeu e que ele continua acertando, você não precisa voltar nem revisar. Você só vai revisar aquilo que você percebe que eles erraram. Então, eu assim, sugiro que você trabalhe nessa perspectiva, porque a estratégia do fazer esse espaçamento, né, que aí é o meu próximo assunto, é a revisão espaçada, a estratégia do lembrar de forma espaçada. Ou seja, espaçada porque eu vou dar um tempo daquele momento em que o aluno aprendeu e vou espaçar um tempo maior para eu utilizar essa estratégia do lembrar. Porque isso vai fortalecer que a nossa memória, que aquele conhecimento se consolide na nossa memória de longo prazo. Por exemplo, eu estava lendo um livro no mês de janeiro, mas aí eu estava lendo um livro e eu senti necessidade de parar esse livro para ler outro livro. Então, eu não lembro mais o que foi que dizia o primeiro capítulo do livro. Eu tenho que olhar as anotações, eu tenho que passar uma vista. Então, por que é que o meu aluno tem que lembrar? Se ele não foi oportunizado, se essa prática na sala de aula não esteve presente na aula dele. A mesma coisa acontece com a gente. Eu assisti, por exemplo, um congresso faz 15 dias. Foi muito bom o congresso, eu tomei nota, mas eu não lembro o que foi que o congressista falou, quando ele estava falando lá de um assunto que era do meu interesse. Eu não lembro mais. Faz 15 dias, se você me disser para ele focar, eu vou dizer pequenas coisas. Se eu quiser falar sobre aquilo ali, eu vou ter que olhar a minha revisão. Por quê? Porque eu preciso oportunizar ao meu cérebro a oportunidade de lembrar para que eu não vá esquecer. Então, além de utilizar a estratégia do lembrar, né, fazer a estratégia do lembrar de forma espaçada. Deixa eu falar mais um pouco aqui sobre o que é a estratégia do lembrar de forma espaçada. Então, fazendo o seguinte: ou lembrar, as atividades precisam ser focadas como uma estratégia de aprender. Então, quando estiver fazendo o exercício, quando estiver fazendo atividades para nota, lembrar o aluno que é para fortalecer o aprendizado dele. Então, isso vai mudando, né, a nossa prática e vai mudando também a forma como os alunos veem a atividade na sala de aula. E eu não sei se com vocês acontece o mesmo, mas quando é um exercício, o aluno ele tem mais liberdade e não tem medo de errar. Diferente de uma prova. Dentro de uma prova, eles ficam muito ansiosos para que a nota seja no mínimo a média, que é 7 ou que é 6, dependendo muito da localidade da escola onde você esteja, né? Então, utilizar a estratégia do lembrar como estratégia de aprendizagem e não como estratégia avaliativa. Fazendo isso, quando chegar na hora da avaliação, os alunos vão estar menos ansiosos. Por quê? Porque eles praticaram o suficiente, eles praticaram o tempo suficiente, né? Você oportunizou para que eles estivessem lembrando e aprendendo. Juliane falou aqui, no ano passado, a cada dia, um aluno levava um caderno específico para casa para escrever sobre a aula. Eles ficavam atentos o tempo todo, com medo de ter que levar e ter que escrever. Eles ficavam atentos o tempo todo, com medo de ter que levar e ter que escrever.
levava um caderno específico para casa. Então, é justamente isso, né? Então, quando você percebe, a nossa mudança na sala de aula, ela vai proporcionar e oportunizar que os alunos também mudem aos poucos, tá bom? E como eu disse para vocês aqui na pesquisa, ele vai dizer que 72% dos alunos, quando foram colocados a prática recorrente de atividades de lembrar e atividades de lembrar espaçada, que eu vou comentar mais agora, eles ficaram menos ansiosos no momento da avaliação, né? Então, diferente na minha época do ensino médio e ensino fundamental, que era um terror a semana de teste. Para mim era tranquilo, né? Porque eu me considerava uma boa aluna, acabava tirando boas notas e muitas vezes nem precisava estudar, mas para os demais alunos era a cola na mão, a cola no papel debaixo da blusa, enfim, era aquele momento de terror. Então, a prática de lembrar precisa estar acompanhada, é necessário que ela esteja acompanhada de outra estratégia, que é a prática, a estratégia do lembrar espaçada. O que é a prática de lembrar espaçada? É justamente essas revisões, a estratégia do lembrar espaçada em um período do tempo. No período de tempo, né? A Jaqueline está dizendo assim, eu era boa aluna, mas mesmo assim era tenso. Então, geralmente semana de prova geralmente é tensão mesmo, os alunos estão mais tensos, tá bom? Então, é distribuir as oportunidades de aprendizagem, no caso a prática do lembrar, ao longo do tempo, ao longo de vários dias, leva a um desempenho muito melhor do que estudar todo o conteúdo em uma única sessão. Vou dar um exemplo prático nas minhas aulas de história. Aulas do 9º ano, geralmente o conteúdo ele é focado em História do Brasil e História Mundial. Né? Vamos dar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e História do Brasil. E aí eu mesmo fiz um teste em 2 9º anos diferentes. Em um 9º ano, eu segui o currículo, segui o livro didático, por exemplo, só a Primeira Guerra Mundial até terminar a Primeira Guerra Mundial. Depois só a Segunda Guerra Mundial até terminar a Segunda Guerra Mundial. Em outra turma, eu utilizei uma estratégia, né, de conteúdos diferenciados. E aí eu vou dar um exemplo aqui da pesquisa que foi feita, que mostra justamente que isso dá possibilidade de melhores ganhos de aprendizagem dos alunos. Na turma do 9º ano, em que eu mesclei uma aula guerra e outra aula História do Brasil, neste caso a Primeira República, eu percebi que houve um melhor ganho de aprendizagem dos alunos, melhor foco. Por quê? Porque eu não estava focando só em uma atividade ao longo de 3 aulas seguidas, tá bom? E aí é que entra a necessidade da prática de conteúdos espaçados, e eu vou falar aqui para vocês da pesquisa, dado da pesquisa. Alunos do ensino médio, né, os estudiosos, e aí eu posso mandar para vocês aqui qual é a fonte da pesquisa, tá bom, gente? Vou postar no Instagram quem são os autores e quem fez a tradução, porque a bibliografia é em inglês, mas e quem fez a tradução. Turmas do ensino médio, alunos de turmas do ensino médio foram expostos a estudo da língua francesa, né? Estudaram francês. Nos estudos, foram divididos 2 grupos de alunos, isso para comprovar que a prática de lembrar espaçada dá mais resultado, tá bom? 2 grupos de alunos. O primeiro grupo estudou francês durante 30 minutos seguidos, tá bom? E o segundo grupo estudou francês um dia 10 minutos, o outro dia 10 minutos e outro dia 10 minutos. Ou seja, o primeiro grupo estudou francês 30 minutos seguidos e o outro grupo estudou francês 10 minutos por dia. No fim, tempos depois, eles foram expostos a exercícios sobre aquele tipo de questão, né? Sobre o que eles tinham aprendido, que neste caso era vocabulário em francês. Era vocabulário mesmo, vocabulário francês. E aí, qual foi o resultado? Os alunos que fizeram os estudos espaçados e os alunos que fizeram os estudos que chamam de prática maciça, ou seja, é o estudo contínuo do mesmo assunto, né? Estudar todo dia, um dia só, aquele assunto. Então, os alunos que tiveram os estudos maciço tiveram menos rendimento nas aulas. E os alunos que fizeram os estudos de francês, do francês 10 minutos por dia, ou seja, o estudo espaçado, eles tiveram ganhos de 75% a mais, né? Quer dizer, 75% de aprendizado em relação aos alunos que estudaram sem ser de forma espaçada. O mesmo aconteceu com um estudo feito com os alunos do 5º ano, quer dizer, não disse que foi alunos do 5º ano, e sim com alunos da educação infantil. Os alunos estudaram na pesquisa
sobre cadeia alimentar. E o que foi identificado nesse estudo de cadeia alimentar? A mesma coisa, os alunos foram expostos a estudar sobre a cadeia alimentar, um grupo só sobre isso, durante uma aula inteira. E esses alunos, o outro grupo de alunos, foram expostos a estudar a mesma cadeia alimentar, só que durante a semana inteira. Ou seja, a professora dividiu aquele momento de aula de 1 hora, não diz aqui quanta hora foi, mas vamos supor, numa aula normal, 1 hora de aula de ciência sobre cadeia alimentar e 15 minutos de cadeia alimentar durante a semana, por exemplo, ou 20 minutos durante a semana. Os alunos que tiveram maior retenção de aprendizado foi quando a professora trabalhou de forma espaçada, falou várias vezes durante a semana sobre aquele assunto. Não só melhorou o aprendizado, como melhorou a conexão daquele conteúdo com outros assuntos. Um exemplo, a cadeia alimentar, tipo a tartaruga come sapo. Então, eles estudaram a cadeia alimentar. Quando a professora colocou questões mais complexas para aquele grupo de alunos que tiveram estudos passados, eles foram mais capazes, de responder questões mais complexas, como, por exemplo, se alguém capturar todos os sapos daquele local, as tartarugas vão ficar sem alimento, porque eles são predadores, né? Então, o que foi que aconteceu? Os alunos que fizeram os estudos espaçados, eles tiveram maior capacidade de fazer conexão com os assuntos. Por quê? Eles responderam, por exemplo, se alguém acaba com os sapos, as tartarugas também vão diminuir, elas vão diminuir a quantidade de tartaruga. Por quê? Porque eles não têm aquele alimento principal, vai existir uma desregulamentação na cadeia alimentar. Então, a prática espaçada, nos 2 estudos, foi considerada uma forma de melhorar o aprendizado e a retenção do conhecimento pelos alunos, tá bom? Então, em todo isso aqui tem estudos científicos que comprovam a prática espaçada, os alunos têm maior possibilidade de aprender, tá bom? E outra coisa é que essa prática de lembrar espaçada, né, oportunizar o aluno, por exemplo, eu trabalhei hoje com o meu aluno de manhã um assunto de história, vamos supor a religiosidade no Egito Antigo. Na minha próxima aula, antes de começar o próximo assunto, eu vou lembrar, vou fazer uma revisão e aí posso utilizar diversas estratégias, né, com o meu aluno para revisar. Eu vou revisar o assunto anterior, tá bom? Para começar o próximo. Uma semana depois, eu vou utilizar a prática da estratégia de lembrar para lembrar os meus alunos aquilo que foi revisto durante a semana. E 1 mês depois, eu vou oportunizar novamente essa estratégia do lembrar, tá bem? Então, a estratégia do lembrar e a estratégia do lembrar espaçada, ela possibilita que os alunos tenham altos ganhos de aprendizagem dos alunos. E como vocês percebem, por exemplo, são práticas, não estratégias na sala de aula que não demanda mais tempo, não demanda mais recurso financeiro, não demanda altos recursos, não demanda nada mirabolante. É apenas o uso dos estudos de como o cérebro aprende na sala de aula. E só para vocês terem uma ideia, sabe quem utiliza essas práticas, gente? A gente que é professor, por exemplo, eu nunca estudei isso na universidade, fiz 4 anos de faculdade, fiz uma pós-graduação em ensino de história, fiz outra que não era da minha área, fiz pedagogia, estou concluindo pedagogia, e essas estratégias, considerando a ciência de aprendizagem, de como os alunos aprendem, é completamente desassociada do dia a dia escolar, né? A gente não é como se nós estivéssemos condicionados a ensinar para dar uma nota, porque a prática do lembrar, né, de como o cérebro funciona, não é considerado na sala de aula. Então, percebe isso, nós estudamos assim e continuamos replicando isso, porque ainda bem que hoje a discussão tá maior, né, tá chegando, mas é muito ínfima a quantidade de professores que têm conhecimento sobre isso. Inclusive, sabe quem utiliza essa estratégia de lembrar espaçada? Os concursos para nível federal, as pessoas que instruem estudantes para o Enem, estudantes para concurso a nível federal, tipo meu irmão mesmo, ele utilizou essa estratégia de aprender e é grande e significativa a forma de aprendizagem isso. Eu fui conhecer isso quando eu comecei a fazer concurso lá em 2014, 2015, quando eu ganhei um livro do William Douglas. O William Douglas, ele tem vários livros, ele é um juiz federal, passou em vários concursos, e um do livro que ele tem é Como Estudar para Concurso. Então ele ensina essas técnicas de aprendizado focado em como o cérebro aprende para as pessoas fazerem concurso, porque é assim que funciona,
assim que a gente aprende. Então é por isso que a gente que é professor precisa estar empoderado desses conhecimentos para que a gente mude algumas estratégias na sala de aula para que assim o nosso aluno tenha mais possibilidade de aprender, né, reter aquele conhecimento no curto, médio e longo prazo e assim fazer as conexões dos conteúdos e aprender, não só aprender a prova, né? Porque funciona, né? Eu dou a minha aula, uma semana antes, 3 dias antes, faço uma revisão, tá ali na memória de trabalho do aluno, tá fresquinho na cabeça dele e ele vai passar, porque tá na memória de trabalho dele, tá fácil. Então isso aqui mesmo que eu tô falando para vocês agora, tá na memória de trabalho de vocês. Se você não tomou a nota, se você não aplicar, daqui a 15 dias é muito possível que você nem lembre, né? Então é por isso que é necessário também na sala de aula atividades práticas, para que o aluno consiga compreender, para que o aluno consiga aprender. E aí eu vou ler aqui a frase da Juliana. A Suzana diz: excelente explicação, se eu tivesse aprendido como você ensina, tenho certeza que teria aprendido mais. A Juliana, essa forma espaçada é muito interessante, excelente, mas me auxilia. Nós aqui trabalhamos 2 matérias por dia, sendo 2 horas cada matéria. Ansiosa a trabalhar assim. Como posso fazer? Então, Juliane, eu vou te dar várias opções daqui a pouco. O meu tempo já está acabando, não, é 28. Essa revisão espaçada é justamente isso. Por exemplo, você tem 2 horas para trabalhar um assunto. É muito tempo, né, para você trabalhar um conteúdo e oportunizar a prática de lembrar tanto de atividades do dia quanto de atividade anterior. Então você tem a possibilidade de fazer isso e também de trabalhar, apresentar a matéria em pequenos passos. Então você, já que trabalha no 5º ano, você tem muitas possibilidades de fazer isso no ambiente presencial. Inclusive, não sei se você viu o meu último vídeo que fala sobre ensinar em pequenos passos, mas é uma forma também de, depois eu pedir para que você vá lá no meu IGTV e veja esse vídeo, vai lhe ajudar muito a fazer revisão, né? E aí envolve outros princípios, fazer a revisão do conteúdo anterior, possibilitar a prática de lembrar, né, como estratégia de ensino, exercícios, através de escrito e através também oportunizar outras formas, não só exercício escrito, mas também pedir para o aluno escrever o que ele fez, atividades de verdadeiro ou falso, de concordo, discordo, botar um aluno para fazer perguntas para o outro. Tem uma estratégia que eu utilizava quando eu estudava, aí eu fazia um monte de pergunta com resposta. E aí eu fazia numa folha e a minha irmã ficava fazendo a pergunta e eu dava a resposta. Outras vezes a gente fazia o contrário, né? Dava a resposta e a pessoa dizia qual era a pergunta. Então você pode fazer atividade em dupla também utilizando essa estratégia, que aí você vai estar utilizando a prática de lembrar e a prática de lembrar de forma espaçada. Eu fiz aqui a Maria trabalhar assim. Justamente, Juliane, é uma oportunidade de você estar fazendo o seu planejamento baseado nessas estratégias, tá bem? Aqui em casa eu fiz um exemplo, meu filho estuda, né? Mas assim, eu não deixei só com atividades da escola, na verdade, a maioria dos conteúdos aqui em casa. E foi o que eu fiz, eu testei essa estratégia do lembrar espaçado, na verdade eu faço já com ele, mas eu testei no ensino da matemática, por exemplo, o assunto era medidas de capacidade, né? Aí tinha hora, temperatura, litro, quilo. E você percebe que quando vocês trabalham, o livro trabalha o seguinte: seria que praticamente 10 dias ou uma semana só trabalhando isso. E cadê as atividades de divisão? Cadê as atividades de multiplicação? Cadê as atividades de problemas matemáticos de soma? Acabou-se, não tem mais. O livro, ele só fala naquele período, naquele capítulo, e não volta aquilo ali, ele passa para multiplicação. Multiplicação de 10, multiplicação de 5. Cadê probleminhas pedindo para o aluno continuar fazendo atividade de litro, medidas de capacidade? Não tem. Então, a estratégia do lembrar e a estratégia do lembrar espaçado, ele possibilita que o aluno não esqueça. Porque ele vai esquecer. Eu fiz isso, por exemplo, aqui e não trabalhei questão do litro. Ele não lembrava mais sobre como é que a metade do litro, grama, quilograma, se somar 1.500, 1.250, era 1 quilo e 250 gramas. Por quê? Porque eu não oportunizei a estratégia do lembrar e o lembrar a estratégia. E a lembrar espaçada. Então isso possibilitou que ele não lembrasse. Porque de fato não lembrou, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então a gente, muitas vezes na sala de aula, a gente está trabalhando contra como a mente do nosso aluno aprende. É assim com a gente. Faça um teste, começa a trabalhar lá com a gente mesmo. A gente começa a estudar um assunto
e depois passa uma semana, 15 dias sem voltar aquele assunto, a gente já não lembra. Por que o nosso aluno tem que lembrar? Ah, mas eu ensinei isso faz 10 dias e você não lembra mais. E aí acontece também uma coisa que se chama ilusão de influência. Guardem esse nome. O que é ilusão de influência? Ilusão de influência é quando eu possibilito que o meu aluno aprenda aquele assunto, resolva várias questões daquele assunto, tirou boas notas naquele assunto. Ótimo, perfeito, ele sabe, ele está fluente. E aí a gente cai nessa armadilha, né? Nós caímos e a gente faz com que os nossos alunos caiam também nessa armadilha de achar que eles estão fluentes naquele assunto. E aí, o que acontece? A gente não submete mais aquele aluno à prática de lembrar, e a prática de lembrar espaçada, e quando aqui chegar um mês, o aluno vai lá responder aquela continha, tirar a prova, não lembra mais. Gente, mas você não aprendeu? Você estava tão bem, você tinha feito. Então, a ilusão de influência, ou seja, a gente teve a ilusão de que o aluno aprendeu. Ele soube e respondeu corretamente porque a informação estava naquela memória de trabalho, a memória de curto prazo. Então, quando a gente submete a prática de lembrar e a prática de lembrar espaçada, a gente possibilita que aquela informação ela saia da memória de curto prazo e vá para a memória de longo prazo, porque quando o aluno precisa recuperar aquela informação, ele vai saber, ele vai lembrar, mas ele só vai lembrar se a gente utilizar essa estratégia na sala de aula para que ele não só aprenda para tirar a nota, mas que ele aprenda para resolver questões, ele aprenda como uma forma, inclusive, de possibilitar outros ganhos de aprendizagem, tá bem? Outra questão que é interessante também aqui, que eu vou lembrar o seguinte. E agora eu acho que eu vou falar de estratégias, né? Dia 23 eu vou falar de estratégias que a gente pode utilizar na sala de aula. Além da ilusão de fluência que eu falei para vocês, tem o que chama no estudo de como o cérebro aprende, que esse é o objetivo dessa live, né? Falar de estratégias poderosas de ensino que está focado na ciência da aprendizagem, focada em como o nosso cérebro aprende, de como nós podemos focar no aprendizado dos alunos a partir desses conhecimentos. Essa ilusão de fluência, ela acontece, né, porque a gente acha que o aluno aprendeu, né, e de fato ele aprendeu, mas tempo depois, quando ele não vai ser mais submetido a esse tipo de conteúdo, a gente vai perceber que aquilo ele esqueceu. E aí, é o que entra, por exemplo, deixa eu ver o nomezinho aqui, esqueci o nomezinho. Dificuldade desejável. O que seria dificuldade desejável? É quando eu exponho o meu aluno à prática de lembrar. Vamos supor, eu trabalhei um conteúdo, por exemplo, Juliene trabalhou com conteúdo com os seus alunos, né? Ela trabalhou trabalhou hoje com o seu aluno hoje pela manhã. Aí amanhã, antes de começar a sua aula, você vai fazer a revisão do que você viu hoje antes de prosseguir, tá bom? Utilizando diversas estratégias de lembrar. Uma semana depois, você vai utilizar aquela estratégia novamente do lembrar para que o aluno não esqueça. Um mês depois, é muito possível que o aluno faça um esforço muito grande para lembrar e você tem a sensação que ele não aprendeu ou que ele esqueceu. Então, essa dificuldade desejável, né, essa dificuldade que o aluno está tendo é uma dificuldade desejável, porque quanto mais esforço ele faz para lembrar, mais forte será a possibilidade dele lembrar daquele conteúdo depois, vai estar fortalecendo o aprendizado. É o seguinte, quanto mais fácil a informação vem à mente, mais fácil é de esquecer. Por quê? Porque ela está na sua memória de curto prazo. Então, se você perguntou para o aluno, deu aula para o aluno hoje, e amanhã ele respondeu tudo certo, tudo certinho, e se ele não for submetido novamente à prática de lembrar depois, a memória de trabalho dele foi fácil de ele responder aquela questão. Então, tudo que vem fácil na memória é muito mais fácil de esquecer. Então, se daqui a um mês você tentar dar um exercício de matemática para o aluno, ou tentar fazer um exercício com ele, com aquela atividade que você passou um mês atrás, ele vai sentir mais dificuldade. Mas essa dificuldade é chamada de dificuldade desejável, porque ele vai fazer um esforço muito grande para lembrar. E isso, né, se você não fizer uma revisão, ou seja, a dificuldade é uma dificuldade desejável, porque o aluno vai fazer um esforço para lembrar. Não, então, aí eu vou dar um outro exemplo que eu fiz aqui em casa. Ao invés de eu pedir para o meu filho identificar os continentes no mapa, eu pedi para ele desenhar o mapa e identificar os continentes. O que foi que mudou? Visualmente, ele teria que lembrar visualmente quais eram os continentes e visualmente identificar
qual era aquele continente. Então ele vai errar, ele esqueceu. Aí onde você esquecer que você dá um apoio, tá bom? Você vai explicar novamente a partir da maior dificuldade do aluno, tá bom? Mas você precisa fazer com que ele pare e pense, que ele passe um tempo tentando lembrar. Aí só a partir desse momento é que você dá a sua ajuda, dá o apoio utilizando essas estratégias. Tá bem? E agora eu vou dar vários exemplos que podem ser utilizados, tanto na prática de lembrar, quanto na prática de lembrar espaçada. Vamos lá aqui. Primeiro o checklist, eu vou disponibilizar lá no Instagram também, tá bom? O checklist. A prática de lembrar deve ser utilizada como uma estratégia de aprendizagem e não como uma ferramenta de avaliação. Então é uma mudança, né? Drástica, eu posso dizer que não drástica, mas assim, difícil para a gente condicionar o nosso aluno de que aquilo ali é para ele aprender e não para ele ser avaliado. Então, eu conversei com vocês anteriormente, os alunos se sentem mais confortáveis em errar. E eles o erro precisa ser encarado como um processo de aprendizagem. Numa avaliação, o erro é ruim, porque o erro significa que ele vai ter uma nota menor. Então, essa mudança de postura, na nossa postura, vai ao longo do tempo proporcionar uma mudança na postura dos alunos também. Faça com que a prática de lembrar não valha nota, para reduzir a ansiedade e encorajar a tentativa e erro. É a tentativa e o erro que vai encorajar os alunos a continuarem aprendendo. Forneça a prática de lembrar constantemente, sempre que possível. É a prática, né, do lembrar que vai levar ao aprendizado, que vai lembrar a perfeição. É isso? Sempre tem aquela frase que a prática leva à perfeição. Forneça a prática de lembrar sempre ao terminar a lição, talvez após alguns dias ou semanas, e distribua a prática ao longo das aulas, né? Ou seja, por exemplo, eu estou trabalhando Grécia Antiga. Antes de trabalhar Grécia, eu trabalhei Egito, trabalhei Mesopotâmia, trabalhei evolucionismo, então não custa nada para mim, que é professora, utilizar a estratégia de lembrar, aqueles 8 minutos, aqueles 5 minutos, eu não vou deixar de dar menos aula por causa disso, muito pelo contrário, eu vou estar oportunizando que o meu aluno aprenda. Então, ao invés de eu fazer só questões sobre Roma ou sobre Grécia, eu vou fazer questões também sobre aqueles assuntos que os alunos viram anteriormente. Outra coisa, olá Gilberto, boa noite, que bom Juliane, notando tudo. Muito bem, continuando aqui. Utilize uma variedade de estratégias para implementar a prática de lembrar, ou seja, não só questões de X, né, marca X. As escolas hoje adotam muito marca X, porque é mais prático para a gente que é professor marcar X, mas o aluno precisa ser submetido a outras práticas de lembrar, a escrever com suas próprias palavras. Meus alunos do 7º ano ficavam irritados. Professora, depois da sua aula, agora eu tenho que escrever com minhas palavras que a senhora disse. Eles só que eu criei essa rotina e eles já sabiam que depois da minha explicação eles tinham que escrever no mínimo 3 linhas do que eles aprenderam naquele determinado momento. Então, dá a oportunidade de fazer atividade aberta. Tá bom? Então, cartões coloridos, utilizar cartões coloridos ou apagáveis, bilhetes de entrada, né? Eu tenho um checklist de bilhetes de entrada e bilhete de saída, que são perguntas chaves que você pode ter, são perguntas padrão que você pode criar e utilizar em todas as suas aulas, aqueles modelos que dá muito menos trabalho para você, né? Inclusive, eu tenho outras perguntas aqui que eu posso mostrar para vocês também. Você cria perguntas, modelos, e aí você só vai mudar o assunto. Então, você acaba tendo menos trabalho. Utilize a prática de lembrar em diversas disciplinas. Elas servem em português, matemática, ciência, história. Todas as disciplinas elas podem ser utilizadas sem exceção e com alunos em diversos níveis de aprendizagem e em alunos também com dificuldades de aprendizagem, alunos especiais. Ela pode ser utilizada, essa estratégia do lembrar e a estratégia do lembrar espaçada. Estimular a metacognição dos alunos. Essa metacognição dá uma aula inteira, mas a metacognição é a consciência do que os alunos sabem e do que os alunos não sabem. Então, é como se você estivesse levando seu aluno para ele ter a consciência do que ele aprendeu, do que ele não aprendeu. Então, por exemplo, você chega lá para Pedro, olha, você está muito bom nisso aqui em língua portuguesa. Você consegue identificar os verbos, você consegue classificar na primeira, segunda ou terceira pessoa, você consegue conjugá-la no presente, no pretérito, mas você está com dificuldade de conjugar no futuro. Então, o aluno precisa ter esse feedback. Então, a consciência do aluno do que ele sabe e do que
ele não sabe. Porque se ele não sabe, ou se ele não aprendeu a conjugar o verbo no futuro, isso ele vai ter essa consciência e ele vai ter mais, digamos que, cuidado para aprender e mais foco para aprender aquilo que ele não sabe. Então, despertar essa consciência, nessa metacognição dos nossos alunos. E outra coisa também, que eu acho que eu vejo muito isso assim, sabe? Eu trabalho em escola, a gente trabalha em várias escolas, mas eu trabalhei em uma escola em que os alunos eram colocados em extrema pressão quando eles estavam aprendendo matemática. Ou seja, mas você não sabe porque você não estuda. Ou seja, essa professora era extremamente agressiva com os alunos. Então, os alunos não aprendem desse jeito. Então, uma das coisas que tem que fazer é tranquilizar os alunos, mostrar que desafiar a aprendizagem, né, utilizando a prática de lembrar, é bom para ele. Então, aquela prática vai ser boa para ele. Agora, é claro que a gente precisa ter o cuidado de não colocar algo muito exaustivo uma única vez. Por isso, essa prática de lembrar espaçada. Então, hoje, vai resolver 2 continhas de matemática com problemas. A outra, uma continha com problemas de adição. E a outra, uma continha de multiplicação, 24 vezes 6. Então, quando você faz isso de forma espaçada, não se torna exaustivo. Diferente se eu colocar, por exemplo, 10 problemas para ele armar a conta, identificar a conta e responder. Então, a prática de lembrar e a prática de lembrar espaçada, ela possibilita justamente isso, um conhecimento aos pouquinhos, todos os dias, que inclusive, né, que chama de microlearning, um pouco de informação diária, faz com que o nosso cérebro processe mais essas informações, tá bom? E utilize diversas questões baseadas em fatos, em conceitos, pedir para o aluno resolver, por exemplo, uma turma do 5º ano, turma de ciências, você pode expor, por exemplo, uma situação, tipo, Maria saiu de casa e botou o lixo, ao invés de botar no lixeiro, botou na rua. Que problema pode acontecer ali? Né? Então, trazer problemas para os alunos responderem, criar situação-problema para que eles consigam juntar com outros aprendizados, né? Criar problemas mais complexos para que assim eles possam ir se desenvolvendo. Aí aqui uma observação: oferecer a prática de lembrar sem valer nota, foca nela como estratégia de aprendizagem. Então, por isso que bate muito na tecla, né? Ao invés de uma forma de avaliação, já que a avaliação ela traz uma tensão e dificulta mais a aprendizagem. Agora, sobre a estratégia espaçada. Deixa eu ver aqui as minhas anotações sobre como possibilitar as atividades espaçadas para os alunos na nossa sala de aula. Gente, isso é algo para a gente fazer aos poucos, tá certo? A gente vai fazendo com uma turma, vai testando, vai vendo o que deu certo, e aí a gente vai aplicando nas outras turmas, porque a gente não adianta querer fazer tudo de uma vez, porque a gente acaba se sufocando. Então, vamos aplicando essas práticas aos poucos, tá bom? Então, como implementar a prática de lembrar espaçada? Eu não sei se a live termina com 1 hora. Eu estou em dúvida aqui se live termina com 1 hora. Quem está aqui presente? Luana, Suzana, encerra em 1 hora, Eu ainda não sei. Vamos lá. Como posso implementar a prática de lembrar espaçado na minha aula? Quebre a lição em lições menores. Então, se você tem 1 hora de aula, você não vai ficar 30 minutos falando, ensinando o aluno. Você precisa ensinar os pequenos passos, isso você já sabe, que assistiu o meu vídeo, já sabe, ensinar em pequenos passos, botar o aluno para praticar e avaliar a prática. Ensinou o próximo, botou ele para praticar e avaliar a prática. Então, quebre as lições em lições menores. E com isso, inclusive, isso vai nos sobrar tempo, né, para que você possa aplicar a prática de lembrar nas atividades anteriores. E a gente pode utilizar também, gente, essa técnica do lembrar naqueles momentos no finalzinho da aula. Sempre sobra tempo no final da aula, né? Às vezes está esperando outro professor, sempre tem esses momentos mais ociosos, às vezes tem aqueles momentos ociosos que você pode estar usando aquela prática do lembrar, inclusive no meio de uma aula. Né? Começou lá, disse, agora vamos usar a prática do lembrar. E aí você vai lá com seu quizinho, com seu quiz. Os próprios alunos podem fazer perguntas. Você coloca lá dentro de uma caixa, aí dependendo da turma, dentro de um envelope. E os alunos fazem as perguntas e você já tem aquelas perguntas, assim, vamos pegar aqui assunto tal, pergunta, verdadeiro ou falso. Então você vai com o tempo organizando tudo isso. Obrigada, Gilberto, que bom. Revise conceitos que foram abordados em aulas anteriores, isso é muito importante, a importância da revisão, tá bom? Revisar os conceitos que foram abordados em aulas anteriores. Então, por exemplo, quem é professor de matemática não tem como o aluno saber fração se ele não dominou divisão, se ele não dominou multiplicação. Mas se a gente não possibilitar esse lembrar espaçado, como é que ele vai dominar multiplicação e divisão? Né? Então, se ele está fazendo divisão, ele vai ter que continuar fazendo soma,
subtração e divisão para que ele não esqueça, tá bom? E explore a tecnologia, né? A gente hoje tem muito a nosso favor, né? Claro que existem realidades de alunos que não têm acesso à tecnologia, mas se vocês puderem, acesse a tecnologia, né? Para fazer uma agenda espaçada. Então, por exemplo, você pode criar com seus alunos a agenda deles uma vez no mês, eles criarem a agenda de fazer a revisão espaçada deles mesmos. Inclusive, é uma estratégia de vocês ensinarem para os alunos fazerem isso, tá bom? Inclua a avaliação cumulativa, né? Eu já falei sobre isso, que é a avaliação cumulativa. É você não só avaliar o que o aluno está aprendendo hoje, mas avaliar o que o aluno aprendeu anteriormente, feito o exemplo que eu dei. Estou trabalhando Roma com os alunos, mas eu vou fazer atividades também sobre Mesopotâmia, sobre Egito, né? E aí eu vou variando também. Então, a avaliação cumulativa inclui conteúdos dados desde o início do curso. Imagina, por exemplo, o terceiro trimestre, o aluno lembra mais que você trabalhou com ele no mês de fevereiro? Não lembra. Não tem como lembrar, porque não é assim que o nosso cérebro aprende. Não é assim como o nosso cérebro funciona, tá bom? Tá bom, gente, eu já estou encerrando já. Deixa eu terminar aqui a prática espaçada. Já ensinei para vocês como é que faz isso de forma vagarosa. Pode parecer vagarosa essa prática espaçada, mas ela é muito eficaz, tá bom, gente? Não sou eu que estou dizendo, são os estudos da neurociência, são estudos da ciência da aprendizagem que diz isso. E a gente só vai perceber o efeito positivo se a gente aplicar na nossa aula com os nossos alunos, tá bom? E uma das formas também é a gente ensinar os nossos alunos a estudar dessa forma. Tem um aplicativo chamado Anki, A-N-K-I, ele é gratuito, é como se fosse flashcards online, onde os alunos a gente pode, se o aluno tivesse essa tecnologia, né, tiver celular, pode baixar do celular ou do computador, e que a gente mesmo, que é professor, pode utilizar para a gente relembrar livros que a gente leu, textos que a gente leu, ensinar os alunos a utilizar essa prática espaçada e essa revisão no dia dele. Criar palavras-chave, por exemplo, pronome de inglês. Quais são os pronomes da língua portuguesa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quais são os pronomes do caso oblíquo? E com uma frase. Então, o Anki, ele possibilita isso. Essa revisão, inclusive, é muito usada por pessoas que estudam para concurso, para Enem, tá certo? Bem, o tempo foi curto para falar tudo que eu tinha que falar, mas eu vou fazer um breve resumo, né? A estratégia poderosa de ensino, de acordo com os estudos da ciência da aprendizagem que eu foquei aqui, foi falado sobre a prática de lembrar e a prática de lembrar espaçada como estratégias que favorecem o conhecimento, favorecem a aprendizagem dos alunos. Amanhã tem uma hora de atividade, vou preparar minhas próximas aulas nesse sentido. Muito bem, Juliane, parabéns, eu espero que você vai perceber, né, que com essa prática recorrente você vai perceber ganhos significativos no aprendizado dos alunos de vocês, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? São muitas informações, tá, gente? Só a prática de lembrar com estratégias daria um tempo enorme, mas eu precisei juntar as duas, porque eu acho que fazia mais sentido juntar as duas, tá bom? Eu vou vou organizar esse checklist e vou disponibilizar no meu canal do Telegram depois, tá bom? Só não prometo que vai ser hoje ou amanhã, mas eu vou separar esse material. Alguém tem alguma pergunta, gostaria de dizer algo? Amanhã tem uma hora de atividade, muito bem, Juliane. Agora eu gostaria de pedir, né, bater um print aqui na live. Se vocês quiserem lá, marcar lá, né, participei de uma aula como hoje, marca lá, @Simone. Se você botar lá o menção, aí você procura @Simone para me marcar dizendo que participou. Vou fazer aqui uma pose até para ficar para mim também, tá bom? Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu bater um print aqui. Pronto, conseguiu bater no print? Pronto, então eu agradeço a presença de vocês, a presença do Gilberto, a presença da Juliane, a presença de todos vocês que estiveram aqui. E amanhã à noite eu vou estar preparando uma aula de história com base nas melhores práticas de ensino. Eu vou preparar uma aula considerando conhecimentos prévios de aluno, usando bilhetes de entrada e saída, usando revisão, usando prática de lembrar espaçada, utilizando passo a passo. Então eu convido vocês também para estar aqui presentes se desejarem. Vai ser uma live mais rápida, mas eu vou falar como seria uma aula minha de história, e aí eu vou escolher uma turma e um assunto, e eu vou falar da aula, de como eu
posso planejar e como vocês podem planejar modelando essa aula, considerando isso, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Um abraço para você, Juliene. Se quiser comparecer aqui amanhã também, vou estar preparando essa aula e falando os passos, tá bom? Obrigada, Andréia. Um abraço para vocês e uma boa noite. Você também, Juliene. Obrigada. Boa noite.